Essa jovem casou-se com um idoso milionário, em busca de uma vida de luxo e conforto. No entanto, o preço que ela teria que pagar por essa escolha, se mostrou mais alto do que jamais imaginou. O que começou como um conto de fadas, acabou se transformando em um pesadelo trágico. Isabela era uma jovem de classe baixa, mas de uma beleza inegável e astúcia única. Ela cresceu em um lar adotivo, e nunca soube o paradeiro de seus pais biológicos, apenas tinha conhecimento de que sua verdadeira mãe havia sido demitida do emprego após ficar grávida do patrão, e sem condições de sustentá-la, teve que colocá-la para adoção. Ela sempre soube que precisaria usar suas habilidades para mudar de vida e escapar da pobreza. Isabela trabalhava como recepcionista de um hotel de luxo, e tinha o sonho de viver uma vida luxuosa igual a dos clientes que atendia. Em determinado dia, atendeu Robert, um idoso aparentemente milionário que parecia estar sozinho e precisando de companhia. Após uma conversa carismática e descontraída, ele deixou seu cartão de contato com ela, e Isabela viu ali uma bela oportunidade de mudar de vida. Isabela não quis perder tempo, e no dia seguinte, os dois já estavam trocando mensagens e chamadas de vídeo. Com seu charme e carisma, aos poucos foi conquistando Robert. Saíam quase toda noite para jantares românticos, e já havia conhecido a mansão do solitário milionário. As coisas estavam acontecendo rápido demais. Ambos demonstravam um imenso interesse um no outro, e a paixão fluía no ar. Isabela foi criticada por sua família e pela sociedade, pois havia uma imensa diferença de idade entre ela e Robert. Sua mãe tentou aconselhá-la, alertando para ter cuidado, pois sentia um pressentimento ruim com tudo o que estava acontecendo, mas Isabela a ignorou, e disse que ela estava paranoica. Mal sabia ela, que a decisão de ignorar o pressentimento da mãe, teria consequências desastrosas. Isabela achava que nada no mundo poderia abalar aquele amor. Robert enchia Isabela de presentes e mordomias, ela estava vivendo como sempre sonhou. Não tardou para Robert pedi-la em casamento, e é claro, sem hesitar, ela aceitou. Após o casamento, Isabela se viu mergulhada em um mundo de luxo e riqueza, que nunca havia experimentado antes. A mansão do milionário Robert era simplesmente deslumbrante, com jardins impecáveis, uma piscina enorme e uma vista de tirar o fôlego. Ela estava maravilhada com tudo aquilo, e sentia que estava vivendo em um conto de fadas. Não precisava mais nem se preocupar com dinheiro. Robert havia dado a ela um cartão de crédito ilimitado, e ela agora podia comprar tudo o que quisesse. Não precisava nem mais trabalhar como recepcionista no hotel, e sentia que finalmente havia alcançado a vida que sempre sonhou. No entanto, aos poucos, Isabela começou a perceber que algo estava errado. Pouco tempo depois de se casarem, ela começou a notar que Robert estava muito estranho. Ele ficou intolerante, e demonstrava desorganização ao administrar o dinheiro. Não respondia às perguntas que Isabela fazia, e parecia estar escondendo algo. Além disso, o casamento foi muito rápido e o amor não parecia ser o principal motivo da união. Isabela se questionava se teria feito a escolha certa. Mas, diante da riqueza e conforto que aquela vida proporcionava, a jovem decidiu que valia a pena tentar ser feliz ao lado de Robert, e preferiu relevar os conflitos. 2 meses após o casamento, Isabela recebeu uma ligação inesperada de sua mãe adotiva. Ela não sabia, mas aquilo mudaria totalmente sua vida. Em ligação, a mãe de Isabela notificou que havia chegado uma correspondência para ela, de um remetente chamado Robert. A princípio achou estranho, pois o único Robert que conhecera era seu recente marido. No dia seguinte, Isabela passou na casa de sua mãe para verificar a correspondência. E quando abriu, seu coração disparou. Ficou perplexa, tentando entender se era aquilo mesmo que ela estava lendo. Meu Deus, isso deve ser uma piada, pensou. Na carta, havia o atual saldo de sua conta bancária, recheada com alguns milhares de dólares, e com o depoimento de que toda a herança de seu pai biológico havia sido transferida a ela. A verdade é que seu pai havia se arrependido do mal que fez, e de forma secreta, resolveu buscar o paradeiro de Isabela. Após encontrá-la, resolveu não se revelar e observá-la de longe, pois sentia muita vergonha por tudo que havia feito, além de não querer correr o risco de estragar os negócios por conta de desfechos familiares.
Pensando no bem-estar da filha, de forma secreta, logo providenciou um testamento para transferir, após sua morte, todos os bens que tinha para ela. Talvez assim, um dia ela pudesse perdoá-lo. Extasiada com a ótima notícia, Isabela voltou rapidamente para a mansão. Ela não via a hora de contar a novidade ao seu marido. Chegou extremamente animada, e estava tão empolgada, que mal conseguia explicar direito a notícia a Robert. Ele por sua vez, estava tranquilo, e ouvia atentamente o que ela tinha a dizer. Enquanto Isabela contava sobre a herança que seu pai havia deixado, Robert lhe ofereceu um copo de suco que já havia preparado. Entusiasmada, Isabela tomou o suco e continuou conversando. Mas o que ninguém poderia imaginar, era que aquele, seria seu último gole. Inesperadamente, ela começou a sentir uma forte dor de cabeça. Não conseguia compreender o que estava acontecendo, e sua vista ficava cada vez mais turva. Sentindo-se que iria desmaiar, Isabela deitou-se na cama. Ela se contorcia de dor, enquanto aguardava desorientada, seu marido solicitar ajuda. No entanto, ele apenas a observava friamente, sem mover sequer um único músculo. Robert não demonstrava sentir nem um pouco de remorso em relação ao que estava fazendo. Seu rosto era como uma máscara, sem emoção e sem humanidade. Poucos minutos se passaram, e no final, o pior aconteceu. Isabela infelizmente não resistiu, deixando todos os seus sonhos e planos para trás. Robert sabia que se Isabela desaparecesse do nada, seus entes e a polícia logo começariam a investigar. Portanto, ele pegou o celular de Isabela, e começou a enviar mensagens para os amigos e familiares dela, dizendo que os dois estavam em uma viagem romântica pelo interior do país. Ele usou fotos antigas da galeria dela para postar nas redes sociais, e fez algumas montagens de foto dos dois em pontos turísticos, aproveitando também, para anunciar que eles estavam planejando se mudar para outro país. Robert sabia que precisava agir com cuidado. Ele mantinha as mensagens breves e simples, sem dar muitos detalhes sobre a viagem ou sobre a sua esposa. Ele queria evitar qualquer pergunta que pudesse colocá-lo em apuros. Mas a verdadeira razão pela qual Robert fez isso com Isabela, vai te surpreender. O que ninguém sabia, era que exatamente tudo, havia sido minuciosamente premeditado por Robert. Ele na verdade, não se chamava Robert, e sim Thomas. Thomas estava esse tempo todo se passando pelo milionário Robert Williams, o pai biológico de Isabela. Thomas anteriormente, trabalhava como mordomo na casa do Sr. Robert, e conseguiu ter acesso ao testamento de Isabela, após bisbilhotar o escritório da mansão. Tendo conhecimento da grande fortuna que estava em jogo, Thomas ficou cego pela ambição, e se deixou levar pela ganância que tinha, o que o fez planejar a morte de seu patrão, o roubo de identidade, e seu casamento com Isabela, para no fim, também interromper a vida da jovem herdeira, e ficar definitivamente com toda a herança. Os anos se passaram, e Thomas permaneceu impune, já que os pais de Isabela acreditaram que a filha havia se mudado para muito longe com o marido, e abandonado a família e amigos, após ter ficado milionária com a herança. Porém nem tudo são flores. Mesmo cercado de muito dinheiro, luxo e conforto, Thomas não conseguia mais viver em paz. Sua mente era sua própria prisão. Não conseguia mais dormir, nem sair de casa. A cada ano que passava, a paranoia consumia cada vez mais seus pensamentos. Todas as noites, via Isabela em seu quarto olhando fixamente para ele. A sensação de estar sendo observado e perseguido, o estava deixando louco. A riqueza que antes parecia ser sua salvação, agora era sua maldição. A ganância é como um buraco negro, que ao invés de saciar, consome tudo ao seu redor, incluindo aquele que o alimenta. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.